中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱。Thucydides. One more time. Thucydides. So who was Thucydides? Thucydides. One more time. Is it true that Thucydides' trap can be avoided? Essa preocupação é uma preocupação humana. E essa é a grande questão da história. E o Tucídides, cara, assim, já só falando um pouco dele, ele é um cara seminal, né? Porque ele é um cara que, como eu falei assim, ele pensa e faz uma discussão sobre poder, entendeu? Especialmente sobre poder, né? Bom, nossa conversa aqui é sobre a seguinte pergunta: podem duas grandes potências conviver sem guerrear? E essa pergunta que está por trás de um encontro que teve entre o presidente da China, da República Popular da China, o Xi Jinping, com Donald Trump, em que o Xi Jinping fez referência à armadilha de Tucídides, ressuscitou o Tucídides. E o Trump, eu posso estar exagerando um pouco, mas acho que ele ficou meio que olhando para um lado, para o outro, perguntando assim, quem é esse cara? A gente conhece, é americano, é inglês, de onde vem esse tal de Tucídides? E aí eu estou aqui, tenho o prazer e o privilégio de estar aqui com o Rodrigo de Mello Falcão, que é historiador, doutor em História pela Universidade de Brasília, especialista em História Antiga, grande conhecedor de Heródoto, Tucídides e essa turma toda. Rodrigo, eu quero começar fazendo a pergunta básica. Vamos dizer que um extraterrestre acabou de chegar aqui. Quem é o Donald Trump? Acabou de entrar na reunião. Quem é esse tal de Tucídides? Se é que ele ainda é vivo? Tucídides é um dos primeiros a tentar trabalhar uma questão sobre um passado próximo. Na verdade, essa é uma questão importante sobre Tucídides, porque ele acaba escrevendo a Guerra do Peloponeso, né? E eu não vou nem chamar de a história da Guerra do Peloponeso, depois a gente pode falar sobre isso, mas assim, eu acredito que a obra que ele acreditava estar escrevendo, ele deve ter chamado de Guerra do Peloponeso, né? E é basicamente uma grande... Tem vários aspectos, mas é uma grande discussão, na minha perspectiva, sobre teoria do poder. Tá? Então, assim, a teoria do poder vista por alguém que estava vivenciando uma experiência única, né, naquele momento, porque Tucídides escreve isso no auge da experiência democrática ateniense. Tá? Ele é um cara que participa dessa experiência democrática, né? Uma passagem muito renomada dele é a famosa oração fúnebre do Péricles, tá? Na qual o Tucídides descreve, né, o Péricles fazendo uma oração pelos primeiros mortos da guerra que chegam a Atenas, né? E ele tem alguns trechos assim que são muito célebres, né? Porque o segundo Tucídides, né? Nas palavras do Tucídides, ele coloca ali o Péricles dizendo que o grande diferencial do que estava acontecendo ali naquele momento, por exemplo, em Atenas, é que ali era um governo, eles se governavam não pelo poder ou pelo nome das famílias, né? Mas eles estavam fazendo essa experiência de uma coisa que eles denominaram de democracia, tá? Que era essencialmente, não, as palavras são mais ou menos essas, não o governo de poucos, mas o governo da maioria, o governo de muitos, tá? E não o governo daqueles que tinham riquezas e posses, mas o governo daqueles que se empenhavam em ter mérito, em participar
da atividade política, né? Então, assim, isso é o Tucídides, né? Achei importante você colocar isso, porque, em geral, né, Rodrigo, o pessoal pensa, quem tem notícia do Tucídides, do que ele era, né, do ofício dele, e do livro da Guerra do Peloponeso, pode achar que é um livro sobre guerra. E aí você traz uma visão completamente diferente, ou seja, é um livro sobre poder. Com certeza. E eu acho que é esse aspecto da teoria do poder que levou o presidente chinês, Xi Jinping, a fazer esse comentário na reunião com o Trump, né? Porque, e aí eu acho que isso é um gancho importante, o Xi Jinping dá algumas dicas, algumas observações que o Trump deveria observar e prestar atenção no que ele está dizendo. Então, vamos lá para uma delas. Quando ele fala disso, né, quem é Tucídides, e aí nós temos um presidente de um país que é representante de uma civilização milenar, né, um dos berços da civilização humana, né, que é a civilização chinesa, né, e ele está mandando um primeiro recado, que é o seguinte, assim, a China é um lugar cosmopolita. A China não se vê mais, como se viu em grande parte da sua história, inclusive, né, dentro da sua cultura, né, como o umbigo do mundo, né? Só importa a China, o império do meio. Para fora são os bárbaros, para fora são os estrangeiros, né? Assim os chineses construíram uma civilização significativa na história da humanidade, mas ao mesmo tempo, nos últimos 200 anos, eles entraram num processo em que acabaram sendo conquistados, né, pelas potências europeias, quando lá chegaram, né, e fragilizados por esse auto-isolamento, que em certa medida foi um pouco da história da civilização chinesa. Mas hoje a China experimenta um novo caminho, e esse é um dado importante. Primeira lição que o Xi Jinping manda para o Trump, primeira mensagem: a China é cosmopolita, a China é tão cosmopolita que ela não conhece só a cultura chinesa, ela conhece e profundamente as outras culturas com que ela dialoga, e ela conhece profundamente a cultura ocidental. E ele vai diretamente para um dos pilares, né, que é a origem grega, né, do pensamento político, né, no Ocidente, e cita especificamente o Tucídides, mas mais especificamente sobre o Graham Allison e o trabalho dele, né? Você podia até falar um pouquinho disso, sim, porque você conhece melhor do que eu, inclusive. Há controvérsias, talvez. O Graham Allison é uma figura extremamente importante, e a gente pode dizer que já é uma figura lendária. Ele já era uma figura muito importante, mas ainda virou uma figura lendária depois dessa citação do Xi Jinping na frente do Trump. E se eu entendi bem também, Rodrigo, o que você pontuou muito bem, ou seja, o Xi, embora pegue um militar, o Tucídides, alguém especialista na arte da guerra, ele, ao fazer referência ao Tucídides, ele está dizendo: a nossa discussão não é sobre guerra, a nossa discussão é sobre política, né? Deveria ser sobre política. O Graham Allison, ele fica célebre com o livro dele de 1971, que é The Essence of Decision, a essência da decisão, que no fundo ele está investigando como é que os dirigentes tomam decisão, e ele pega como caso emblemático a crise dos mísseis. General, how are you? Oh, fine. General, I just wanted to bring you up to date on this matter because I know of your concern about it. We got, Friday night, got a message from Khrushchev. De 1962, quando Estados Unidos e União Soviética, plena Guerra Fria, tinham ali Cuba como o pomo da discórdia. Cuba tinha feito a Revolução Socialista em 59, houve uma tentativa de invasão da Baía de los Cochinos, da Baía dos Porcos, que foi frustrada, e o Kennedy ficou extremamente injuriado com aquilo e
como se não bastasse, ali às vésperas de uma eleição, na verdade, né, em 63 já estaria ali em campanha, Cuba começa a instalar mísseis balísticos na ilha. A ilha que é ali muito próxima dos Estados Unidos, muito próxima da Flórida, e que até então era tratada como se fosse um quintal dos Estados Unidos, até o momento em que veio a Revolução. Então, o Graham Allison pega aqueles 13 dias extremamente tensos em que o mundo teve à beira de uma guerra nuclear entre as duas grandes superpotências, e ele analisa o que levou àquela situação dos soviéticos instalarem mísseis balísticos em Cuba, e o que levou ao acordo, segundo o qual, né, a partir do qual Cuba, a União Soviética, na época do Khrushchev, retirou os mísseis, e os Estados Unidos assumiram um compromisso, que é um compromisso consagrado, que todo mundo sabe que ele existe, embora ele tenha sido mantido em segredo, de nunca mais tentar invadir a ilha de Cuba. Pelo menos esse compromisso estava valendo até a última eleição em que foi eleito o presidente Trump, né? A gente não sabe o que vai acontecer dali para frente. Então ele faz justamente aquilo, Rodrigo, que algumas vertentes da história chamam de história analítica, ou seja, você pega a história um caso histórico a partir de uma grande pergunta de pesquisa. Por exemplo, o que leva dirigentes a tomarem uma decisão, o que influi numa tomada de decisão sobretudo, na hora em que você está premido por uma crise, que pode ser uma crise definitiva, como era o caso da crise dos mísseis, você tem sistemas políticos que são bastante complexos, o caso americano era complexo, o caso russo era complexo, e aí o que motiva essa decisão? É a racionalidade, a simples racionalidade dos atores, ou seja, os Estados Unidos querem manter ali a sua zona de influência sobre as Américas, então a União Soviética não entra ali, a União Soviética queria também dar o troco na expansão da OTAN, na instalação de mísseis ali muito próximos do território da União Soviética, e mostrar que ela também conseguiria fazer o mesmo, assim, então, enfim, era um problema estratégico, era um problema organizacional, porque não era só impedir, os Estados Unidos dizerem para a União Soviética, não, eu não quero, mas tinha um problema logístico também, ou seja, como é que eu vou impedir que a União Soviética complete a instalação desses mísseis e impedir que isso aconteça e isso ser efetivo. Então tinha um problema organizacional ali por trás. E tinha um problema político, porque qualquer decisão dessas, nos Estados Unidos sobretudo, tinha que passar pelo Congresso. Na União Soviética, embora a gente tenha talvez uma visão muito pouco nuançada, eu não sei se existe a palavra em português, né, cheia de nuances, sobre a União Soviética também era um sistema político complexo, ali, sobretudo a partir do Khrushchev, bastante complexo. Então, você tinha que ter maioria ali no Politburo, você não tinha ali uma visão monolítica dentro do Partido Comunista da União Soviética. O Khrushchev, embora ele tenha sido um grande aliado do Stalin, assim que o Stalin morre, ele se mostra um grande dissidente do stalinismo, em certa medida, então não era fácil também a vida dos soviéticos. Então ele faz a análise dessa decisão e chega a determinadas conclusões do que acaba imperando. Esse livro da Armadilha de Tucídides, né, é a mesma coisa, ou seja, ele pega o exemplo da Guerra do Peloponeso, guerra entre Esparta e Atenas, e pergunta, será que essa guerra era evitável? E faz alusão justamente a uma das perguntas do Tucídides, que é por que essa guerra aconteceu? Por que razão isso acabou ocorrendo? E ninguém melhor do que você para explicar isso pelas mãos do Tucídides. Quem foi ele, por que ele escreveu esse livro e que história ele quis nos contar? Realmente, essa discussão do Graham, ela introduz esse problema, né? E aí, ele parte de um trecho do Tucídides, né? Logo tem um livro, o livro primeiro, né? Os livros foram catalogados, né? Esses livros da antiguidade em geral,
eles foram catalogados em tomos, né? Então a gente tem livro primeiro, livro segundo, tal, e aí você também tem os parágrafos lá pontuados, mas tem uma passagem, né? O livro primeiro tem uma longa introdução que se chama Arqueologia. Por que arqueologia? Não no sentido contemporâneo de arqueologia, ninguém estava escavando, o Tucídides não estava escavando diretamente nenhum sítio arqueológico ou coisa parecida. Mas arqueologia porque era um estudo do poder. Né? A arqueologia era um estudo do poder. Né? A Grécia, geograficamente, é um lugar, é uma grande península, na verdade, ali no Mediterrâneo Oriental, né? Então o mar tem uma influência muito grande, né, geograficamente, sobre o mundo grego. Né? O mar Mediterrâneo é um canal essencial da civilização grega e, portanto, de como se exerce o poder na Grécia, né? Na Grécia Antiga. Então, esse é o ponto de partida da discussão da teoria do poder, que é essa grande discussão da teoria do poder do Tucídides, que é a chamada talassocracia. É o poder sobre os mares, né? Então, ele começa falando lá da história do Minos, de Creta, que foi o primeiro, tá? Tem umas reminiscências sobre isso, e vai chegar nesse trajeto todo a distinção entre Atenas e Esparta, as duas contendoras, né, na Guerra do Peloponeso, sendo que Atenas seria herdeira dessa tradição grega da talassocracia, do poder sobre o mar. Né? E aí é nessa ascensão de Atenas, porque Atenas é a cidade em ascensão. Né? Atenas não era uma potência, né? Aliás, a palavra grega para isso, e é uma palavra que é nossa também, é hegemonia. Hegemone. Essa é a palavra grega. Né? Então, quando eles estão falando, por exemplo, você vai encontrar no Tucídides, você não vai encontrar, evidentemente, a palavra império, que é uma palavra de origem latina, né? Mas você vai encontrar o tempo todo que Atenas e Esparta estão disputando a hegemonia sobre o mundo grego. Né? E aí, nessa ascensão de Atenas, é que o Graham localizou uma passagem em que o Tucídides diz, olha, foi nessa ascensão, porque Esparta já era um poder consolidado, né, no mundo grego. Né? Não havia noção de poder imperial, coisa parecida, porque as poleis gregas elas mantinham essa autonomia, né? Mas Esparta era já uma cidade hegemônica, estabelecida, né? E a ascensão de Atenas coloca em xeque para os espartanos, é isso que o Tucídides diz, quer dizer, em momento, não há clareza de que os atenienses estavam buscando isso no começo. Né? Essa é uma questão importante nessa chamada armadilha de Tucídides. Né? Mas o medo que foi incutado em Esparta sobre a ascensão de Atenas. E qual era o papel de Esparta agora que existia uma outra cidade que ascendia e indiretamente parecia disputar a sua hegemonia, né, no mundo grego? É esse o ponto em que o Tucídides diz, foi isso que tornou a guerra inevitável. O medo da cidade hegemônica, a Esparta, da cidade em ascensão, Atenas, de questionar sua hegemonia sobre o mundo grego. Tá? Então, essa alegoria, vamos dizer agora aqui, que o Xi adota, né, na fala dele, é a demonstração. E era interessante, inclusive, lembrar que o Graham, em outros artigos, já comentando essa discussão, ele não se coloca como alguém que diz a guerra é inevitável. Não, ele traz esse trecho para mostrar, olha, esse medo tem que ser superado, não pela guerra, mas pelos meios diplomáticos, né? Já pensando no mundo contemporâneo. Então, Graham, ele deixa claro, inclusive, porque essa polêmica em torno da obra dele se estabeleceu nos últimos tempos, né? E ele vem e dá essas explicações
posteriormente, né, a obra dele, né? Agora, me explica o seguinte, porque o Tucídides, ele foi um militar, e ele não foi um militar, assim, muito bem sucedido. Conta aí o que aconteceu com ele, como é que ele viveu a Guerra do Peloponeso, e por que ele veio contar essa história depois. Então, isso é muito interessante, né? Porque primeiro, assim, tem uma coisa importante, assim, na estrutura do Estado ateniense, né, durante o regime democrático, né, os cargos principais políticos, administrativos da cidade, eles eram sorteados entre cidadãos. Você não elegia ninguém. A Assembleia Democrática em Atenas, ela votava propostas. Né? Inclusive, ele vai mostrar isso, né? Ele vai mostrar várias reuniões da Assembleia, né? No auge ali com o Péricles liderando a cidade, né? Mas depois, por exemplo, nós temos o caso do Alcibiades, né? Que é o cara que é o enfant terrible ali, era o cara considerado bonito, rico, inteligente, um jovem em ascensão, líder, e ele leva a Assembleia para uma decisão desastrosa, no gogó, literalmente, porque ele era um bom orador. Ele convence os atenienses lá na fase intermediária da guerra a fazer, olha, a solução é o seguinte, porque a questão era essa, né? Atenas era um poder naval e Esparta era um poder terrestre, né? Então o que acontecia? Toda vez que vinha a época da safra, né, da colheita, né, os espartanos invadiam a Ática, né, que é a região de Atenas, né, e destruíam as plantações atenienses. E os atenienses ficavam lá dentro das muralhas deles, né? Aí ficavam esperando, cara, só que isso dava um problema, né? Eles tinham que importar essas coisas pelo mar, pelos navios deles. Então a grande solução que Alcibiades propôs foi assim, olha, por que a gente não ataca a Sicília, que era povoada de cidades gregas, né? E que estava aliada com Esparta, né? E que sempre foi uma grande produtora de cereais, especialmente, né? A Sicília sempre foi considerada como o norte da África, né? O que hoje basicamente é a Tunísia. Os dois grandes cestos de cereais ali do Mediterrâneo Central, né? Que abasteceram, inclusive, o pão e vinho em Roma, né? Tunísia que antes era Cartago. Isso, e abasteceram o pão e vinho em Roma por muito tempo, né? E aí o Alcibiades diz, vamos para lá, vai ser um grande negócio. Só que assim, eles não tinham noção, né? Aí faltava inteligência, não inteligência, mas faltava informação de inteligência, né? Que é uma coisa fundamental, né? Para o poder, né? E para as relações internacionais. E eles chegaram lá e se depararam com uma cidade muito maior do que eles imaginavam, lá na Sicília, Siracusa, e deu ruim, né? A expedição foi um desastre. E a partir daí começou a derrocada de Atenas. E o que fez o Alcibiades? Lembrando algumas pessoas que vivem nesse país hoje, algumas lideranças políticas. Ele era o jovem ascensão lá em Atenas, convenceu a Assembleia, fez o negócio, deu ruim. Do Péricles, né? Porque ele era parente do Péricles, né? Ele era parente do Péricles. Alquemiônidas, era a família. A sagacidade do Péricles. Mas o que Alcibiades faz diante desse fracasso? Ele vai servir Esparta. Ele vai para Esparta, entendeu? E passa o resto da guerra lutando pelos espartanos, tá? Então, assim, ele é considerado o grande demagogo da palavra, no termo ruim da palavra, né? O líder demagogo, que é aquele que leva a sociedade para o desastre, né? E não para a solução, né? Então, assim, é interessante ver esse desdobramento na guerra e acaba assim, né? A guerra, evidentemente, vencida por Esparta. Atenas sofre um golpe aristocrático. Isso é muito importante a gente entender, porque eram esses dois modelos que estavam em jogo, né? As cidades aliadas de Atenas estavam implementando democracias, regimes democráticos, enquanto as cidades aliadas a Esparta se mantinham dentro da tradição aristocrática. E o fim da guerra é um governo imposto por Esparta
com aliança com aristocratas descontentes atenienses. E eles dão um golpe, eles literalmente dão um golpe, né, com o apoio dos espartanos, com a derrota militar de Atenas já estabelecida, e ali eles impõem, portanto, uma retomada de um governo aristocrático autoritário, né? E eu acho que é uma lição também para a gente entender o que acontece, porque, para encerrar essa ideia, a hegemonia de Esparta não era uma hegemonia que conduzia, vamos dizer assim, a Hélade, né, que é o nome grego para a Grécia, né, maior, de todas as cidades gregas, de todas as regiões, como Atenas se estava se propondo, né? Atenas se propõe a ser realmente um centro, um grande centro intelectual, econômico, né, político para essa Grécia grande, né, maior, ampliada, e Esparta simplesmente é uma hegemonia, a gente pode chamar de reacionária, no sentido de querer voltar ao status quo anterior. E é isso que Esparta faz, e é um período em que o mundo grego fica meio estável, parado, né? Estagnado, né? Até outras soluções que vão vir depois lá com Alexandre Magno e etc. Né? Com a fala do Xi Jinping sobre a armadilha de Tucídides, a China se coloca como um polo que não quer ficar presa ao medo, quer construir relações multipolares, né? Vantajosas, né, para todos os participantes, né, e não para um grupo específico, ou muito menos pela força, né. Mas então é esse ponto do medo de uma potência que sente que uma outra potência surge e, em vez de buscar o diálogo com essa outra potência, entende que a solução da força é a solução viável, mas, como disse o Tucídides, foi o medo de Esparta que fez com que a guerra eclodisse. Is it true that Thucydides' trap can be avoided? Yes, I think, as President Xi has said, and as I write in my book, Thucydides' trap is the challenge that the U.S. and China faces, but it is not inevitable that they be caught in Thucydides' trap. Para que serve a história? Você acha que esse exemplo que o Graham Allison utilizou, esse uso que ele fez, foi um uso interessante de uma história um pouco mais analítica, orientada por perguntas, e que usa os casos como forma de puxar quais são os grandes dilemas sobre os quais a humanidade ciclicamente tem que tomar decisões, embora essas decisões nem sempre se repitam? Então, eu vou dar vou começar essa resposta dizendo o seguinte: quando eu dava aula na universidade, eu fazia essa pergunta para os meus alunos, né? Mas vocês estão estudando história, para que serve a história? E aí eu dava um exemplo de que um livro de história servia, por exemplo, para eu jogar na cabeça do outro colega. Essa é uma solução, né? Mas é para isso que serve a história, porque eu estou lá estudando de engenharia, eu estou estudando como colocar as fundações de uma obra, né, para construir aquilo, é uma coisa palpável, né? Então, a história, ela é esse grande exercício de compreender o contexto que você vive, né? E por isso há uma discussão importante entre historiadores, né? Dizem, a história diz respeito ao passado. Não, a história diz respeito ao presente. Porque é no seu presente que você faz as perguntas. Então, no fundo, o historiador é uma pessoa muito curiosa, porque ele está sempre fazendo perguntas, né? Mas ele não faz perguntas para qualquer pessoa, né? Ele faz perguntas para o passado, mas ele faz as perguntas do presente, né? Então acho que a história é isso, acho que a história, como
a gente teve hoje, no caso aí, com o Graham Allison, que pegou uma preocupação de um historiador lá da Grécia Antiga, né, de 2.500 anos atrás, né, e falou, olha, essa preocupação é uma preocupação humana. E essa é a grande questão da história, né? É que nós somos seres humanos. Então, nós vivemos em contextos diferentes, em conjunturas diferentes, né? A história certamente não se repete ipsiliteris, né? Talvez como farsa, como já foi dito, né? Mas ela não se repete ipsiliteris, né? Mas há elementos para se pensar sobre o mundo que você vive, tá? Essa é, acho que, a grande questão dos historiadores, né? Pensar o mundo olhando outras experiências, né? Outras experiências no tempo, né? Eu posso ter outras experiências no espaço, eu posso ter a experiência de outras civilizações, de outras culturas, né? Inclusive contemporâneas, mas há um elemento tempo, temporalidade é um elemento importante para o historiador. Então, experiências em outras temporalidades, eu diria isso. Excelente, Rodrigo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua sabedoria também, pelo seu conhecimento. Espero que essa seja a primeira de várias conversas que a gente possa fazer, porque dilemas e perguntas complicadas não faltam aí para a humanidade, e a história sempre vai vir em nosso socorro. Fora da história não há salvação. Eu, pelo menos, tenho essa certeza. Das poucas certezas que eu tenho, uma dessas. Uma é essa. Eu tenho a agradecer mesmo, Lassans, porque foi a oportunidade de a gente fazer uma primeira boa conversa, e eu tenho certeza que a gente vai fazer novas conversas no futuro falando sobre o passado. Inclusive, vale lembrar que na Revolução Americana, tá, os pais fundadores e toda aquela construção da historiografia americana sobre eles mesmos, Atenas foi vista como um modelo para os Estados Unidos nascente. Inclusive no seu grande problema, né? Porque como Atenas era também um estado, uma sociedade escravocrata, né? Então, aquele modelo de um tipo de democracia excludente, mas que no momento grego, evidentemente, é um processo, né, do que se chama, muitos historiadores falam de esmeson, né? É uma discussão interessante, porque assim, é à medida que você tira a palavra só dos aristocratas e deixa a palavra esmeson no centro. Então, qualquer um que puder ir ao centro falar, tem direito de falar, né? Então, evidentemente, ainda é um processo, para a nossa perspectiva moderna, muito exclusivo, né? Porque você não tem, por exemplo, as mulheres não podem participar, né? Os estrangeiros não podem participar e, evidentemente, os escravos não vão participar, né? Mas, se você olhar em perspectiva, isso é uma coisa importantíssima para a gente compreender esse processo. É que você sai, como disse lá o Péricles, de um governo dos poucos para um governo da maioria, pelo menos a maioria de cidadãos, né? Então, como modelo, é uma perspectiva, né, que quando os americanos vencem a guerra revolucionária deles e estabelecem a independência, eles olham muito para Atenas, né? Então, é muito interessante pensar sobre isso, né? Eles olham como modelo, inclusive em relação aos seus problemas, né? O risco da democracia ser aprisionada pela demagogia, e aí alguns grupos acabarem dominando ali a maioria. Então surge essa ideia dos freios e contrapesos também. E
E é uma coisa intrigante, né? Eu lembro daquele texto do Moses Finley sobre a democracia dos antigos e dos modernos, em que ele faz uma defesa dos atenienses, como de fato a gente deve considerá-los como democracia, embora fosse uma sociedade escravocrata. Aí me lembra se a minha memória ainda está vívida em relação a isso, que faz muito, muito tempo, e você certamente já releu esse texto e a obra do Moses Finley muito mais vezes do que eu, em que ele fala o seguinte: tudo bem, era uma sociedade patriarcal, né, então eram os patriarcas que votavam, as mulheres não votavam, os adultos e patriarcas que votavam, e os escravos não votavam, mas ao mesmo tempo, se os escravos votassem, e isso está também nas entrelinhas dos federalistas, ali do Madison, do Hamilton e do Jay, quando eles vão analisar que modelo eles estavam falando, porque eles usam o mesmo argumento, que é um argumento esquisito, mas é um argumento bastante racional, assim, do ponto de vista de quem quer manter uma sociedade escravocrata. Ou seja, o escravo não pode votar porque ele não é livre. E se ele for votar, ele vai votar com o seu patrão, ele vai votar com o seu senhor, né? Então, o Moses Finley fala, a grande maioria, apesar de Atenas ter uma quantidade significativa de escravos, eles eram escravos dos ricos, e mesmo assim os homens livres eram a maioria na sociedade, de todo modo, né? Mesmo que você trouxesse os escravos. É isso mesmo, Rodrigo? Estou bem lembrado desses argumentos que ele usa, não? Não, isso mesmo. Tem uma obra muito interessante do Finley que eu acho assim, essencial, porque não se escreve muito sobre isso, que se chama Economia Antiga, né? E ele faz exatamente, tem um outro sobre a escravidão, especificamente, mas esse sobre a escravidão volta à economia antiga, mas vou lembrar uma coisa que é importante, né? Escravidão antiga e moderna, né? É uma pequena obra dele, né? É interessante, sim, a gente fala com tanta intimidade, assim, o feeling. Historiador americano, né? Construiu o início da carreira dele nos Estados Unidos, mas foi perseguido pelo macartismo, né? E ele não fugiu para Moscou, né? Ele se exilou em Londres. Marxista, né? Ele era um marxista. E é um cara que foi um intelectual, um scholar, que se refugiou na Inglaterra. Né? E lá produziu a obra principal dele. Né? Ele estava numa universidade nos Estados Unidos, que não era uma universidade tão importante, tão grande. E virou cavaleiro da rainha, né? Sir Moses Finley depois. E é uma referência, né, para o estudo da antiguidade até hoje, né? E aí voltando aqui, esse livro Escravidão Antiga e Moderna é muito interessante porque ele faz uma análise, na verdade, de como movimentos cristãos americanos no século XIX estão tentando mostrar que foi o cristianismo que acabou com a escravidão na antiguidade. Que foi a ascensão do cristianismo que acabou com a escravidão na antiguidade. Só que eles se deparam com um problema. Que não acabou, né? Eles têm um problema. E eles tentam construir soluções. Esse livro é bem interessante. Eles tentam construir e ele faz uma análise disso. Né? Enquanto os portugueses estavam trazendo escravos para o Brasil, eles estavam construindo igrejas para a noite o pessoal e pedir perdão por todas as atrocidades que eles cometiam, né? Cometiam por aqui. Mas, em suma, então mas voltando para a economia antiga, é isso mesmo, assim, é importante, porque a gente, evidente, tem em mente algumas construções teóricas, por exemplo, a mais óbvia, né, em Aristóteles, né, em que ele reconhece a qualidade da escravidão, e conceitualmente constrói a ideia de que há pessoas que devem ser escravizadas, que são, ele não fala inferiores, mas que elas têm um perfil, uma natureza que serve para a escravidão, né? Então, o Aristóteles construiu conceitualmente isso, né? Que a escravidão já estava lá, mas ele construiu isso. De animal falante, né? Então isso é um aspecto importante que a gente não pode deixar de considerar, né? Porque Aristóteles é um pensador seminal para toda a história do Ocidente,
né, sob vários aspectos, né? E, por outro lado, você tem aquela escravidão que vai se tornar massiva com o Império Romano, né? Então, assim, ali você vai para a escravidão de grandes propriedades, de latifúndio, né? Essencialmente de latifúndio. Você tem a escravidão urbana, mas no Império Romano você tem realmente as grandes propriedades, né? Então, assim, produção em massa, né, para vender produtos, especialmente azeite, uva, vinho, né, esses produtos bem mediterrâneos, trigo, tal, tudo à base da escravidão em massa, né, uma escravidão maciça. Nesse momento que a gente está falando lá em Atenas, né, o que não muda nem um pouco do ponto de vista da condenação da escravidão em si, né? Mas você não tem uma escravidão de exploração maciça, né? O escravo em Atenas, em geral, ele é um escravo urbano e ele é um escravo que trabalha nas oficinas, né, da cidade. Ou seja, é um escravo da indústria, né? O que parece que não mudou muito, né? Ser um escravo da indústria, né? No mundo contemporâneo está cheio. Mas, assim, então essa é uma perspectiva importante, porque é evidente que a gente constrói imagens, né, sobre cada período histórico, né? E eu brincava, eu já dei aula, né, na universidade, e eu brincava com a coisa de Roma, né? E assim, Roma e a ascensão do cristianismo e o martírio dos cristãos e tal, aquela coisa horrorosa mesmo, que realmente aconteceu, mas que tinha uma perspectiva muito hollywoodiana, assim, de como ver aquilo, né? Que provavelmente até a própria igreja cristã, nas suas vertentes que existem até hoje, não vê exatamente daquele jeito, né? Então, uma coisa, era quase um espetáculo ali, né? Aquela coisa hollywoodiana, né? E, inclusive, eu sempre propunha um programa sobre Roma em que a aula acabava no dia que o Augusto tomava o poder. Mano, eu acabei o semestre, né? Porque era importante entender uma Roma, falando aqui de Roma um pouquinho, uma Roma que não era aquela Roma do Império Romano, né? Mas uma Roma com instituições, que construiu soluções para os seus problemas políticos, né? Eu estou tentando me recordar aqui, Norbert Roland é um historiador francês, não tão conhecido, mas ele tem uma tradução boa aqui da editora da Universidade de Brasília, né? Que se chama Roma, Democracia Possível? É uma pergunta, né? E ele faz uma longa análise das estruturas políticas romanas durante todo o período da República, em que era um grande arranjo, né? Você tinha ali uma parte meio aristocrática com o Senado, você tinha os cônsules que faziam um pouco papel meio que de reis temporários, e você tinha as assembleias da plebe, né? Que foram perdendo poder, mas que no começo tinha mais poder. Então era um arranjo complexo, assim, uma engenharia política complexa em Roma. E muitas vezes você vai... Quem nos dá a ideia primeira de república, né? Enquanto Isso. Atenas nos traz a ideia de democracia, Roma nos traz a ideia de república. E aí muitas vezes você está querendo não só estudar na universidade, quando você está ali cursando e tal, mas você quer ler sobre Roma, e normalmente você lê sobre o Império Romano, né? E a gente esquece que isso aqui durou 500 anos antes do Império. E aí eu vou fechar aqui, Laça, falando de um outro episódio muito famoso, né? Do Tucídides, que é o famoso discurso dos Mélios, né? O debate dos Mélios, né? Muito dos capítulos do Tucídides são construídos, e aí eu acabei nem falando da questão dele como militar, né? Mas é melhor, eu acho que ele prefere pular essa parte. Fugindo com medo de receber um processo dele, porque Tucídides, no balanço geral da guerra do Peloponeso, ele caiu em desgraça, foi exilado, né? Foi ali para o ostracismo. E ele escreve. Por que ele escreve o livro? Ele faz como Maquiavel, ou seja, ele quer mostrar que ele ainda é útil, que ele tem alguma coisa útil para contar e que ele pode ser uma voz da consciência
dos atenienses ali num dado momento, mesmo que já mais velho e tudo. Ele quer mostrar a sabedoria que ele tem, cumprir um outro papel ali. E tem uma coisa interessante também, né? Ele sobrevive à peste, né? Porque no começo da guerra... Vamos dar um spoiler aí? É. Quem ganha a Guerra do Peloponeso e por quê? Dá um spoiler aí, avisa aí, quem não viu o filme ainda. Não, então, essa situação em que Atenas sofria os ataques às suas colheitas e tinha que importar alimentação e tinha que todo mundo ficar dentro das muralhas, a boa parte da população, isso criou as condições. Dos atenienses era eminentemente defensiva, né? Eles já estavam acostumados a se defender. Né? E usando o poder naval, né? Usando o poder naval, porque eles tinham uma frota enorme, né? E eles se sentiam ali protegidos, construíram as chamadas longas muralhas, que juntavam, que protegiam não só a cidade de Atenas, mas a longa muralha, na verdade, era um caminho murado de Atenas para o Pireus, que é o porto de Atenas, tá? Porque aí ali você tinha o trânsito, né, de mercadorias, de pessoas, né, e dava uma certa liberdade para os atenienses. Uma das primeiras coisas que os espartanos vão fazer ao ganhar a guerra é exigir que os aristocratas que tomam o poder lá destruam as longas muralhas, né, que era o que garantia essa livre movimentação em Atenas. Mas então, e aí nessas circunstâncias acabou acontecendo uma coisa que é comum, né, nessas situações de semicerco, vamos dizer, que foi uma peste, né, que se espalha pela cidade, mata muitos atenienses, inclusive o Péricles. O Péricles morre, né, nessa, né? E ele era a grande liderança. Então, a ascensão da Alcibiades também está relacionado com isso, né? Que some, uma parte da liderança ateniense some, e essa nova liderança que assume tem tanto, inclusive, inexperiente, etc. Mas, assim, o Tucídides é um cara que sobrevive a essa peste. Ele não morre pela peste. Ele pega, mas ele não morre. E aí ele é um dos caras que assume o cargo de estrategos, né? Como eu estava falando, esse era um dos poucos cargos que eram indicados vamos dizer assim, pela parte executiva da Assembleia Democrática, né? Porque era um cargo mais técnico, né? Você precisava, mas mais do que isso, era um cargo que não tinha mandato. Você ficava até a Assembleia tirar você, né? Por exemplo, era um cargo que o Péricles usava, inclusive para se proteger politicamente. Blindava, né? Dava uma blindada, né? Mas, em suma, aí o Tucídides é mandado para uma expedição... É um momento que, em geral, justificava a situação que os gregos qualificavam como ditadura, né? Ou seja, você está em guerra, está todo mundo no campo de batalha... E tem outras discussões paralelas que a gente pode marcar outra conversa. Por exemplo, tem toda uma teoria da relação entre a frota ateniense e o crescimento da frota, que era formado por uma parte da população pobre, né, que eram os remadores, né, que era pago pelo Estado, eles eram funcionário público, né, vamos dizer assim, e a ascensão da liderança, por exemplo, do Péricles e de outros, com o apoio dos marinheiros na Assembleia. Então, dia de Assembleia, a frota fica aí, vem todo mundo para a Assembleia. E era a população mais pobre, né? Então, essas relações de poder são interessantes, a gente pode discutir isso outra vez. Mas, em suma, aí Tucídides vai assumir essa posição e vai para uma expedição no norte da Grécia, né? Não me recordo aqui o local específico, mas assim, é um desastre, né? Ele é derrotado pelo general espartano, mas assim, derrotado assim, fragorosamente, né? A expedição é um desastre, e aí ele sofre o ostracon, né? O ostracismo. Anfípolis. Ele é derrotado em Anfípolis. Só sei que estou vendo aqui na Wikipedia aqui. Anfípolis, isso mesmo. Porque não é um lugar muito significativo, né? Era uma coisa circunstancial, de batalha, de tática naquele momento da guerra. Mas assim, ele sofre o ostracismo, né?
Então, assim, o pessoal comia a ostra e usava depois a casca da ostra para votar. Era uma coisa bem reutilizável, renovável, 3Rs, né? Mas então, ele sofre isso, e quando ele está no exílio é que ele começa a escrever, né? A gente não há uma noção muito clara de por que ele começa a escrever, mas certamente ele queria voltar para Atenas, né? E tem um episódio um tanto quanto lendário, né, da vida do Tucídides, que é o seguinte: quando ele era jovem, adolescente, ele tem essa tradição de que ele teria ouvido o Heródoto recitar parte da obra dele na Ágora. E aquilo teria ficado na cabeça dele. Sabe, um dia eu vou escrever que nem esse moço aí e tal, uma coisa assim, né? Mas ele começa a obra dele, das primeiras frases dele é criticar o Heródoto, evidentemente, né? Então, porque ele diz que ele vai escrever a história mais importante de todas, que foi a Guerra do Peloponeso. Porque teve muitas coisas antes, mas é de um passado mais distante, que tem muita gente que fica falando coisas que não faz muito sentido, porque não tem como você saber disso. É importante porque ele faz... É uma crítica direta ao Heródoto, porque o Heródoto é um cara... O Graham Harrison, inclusive, considera o livro da Guerra do Peloponeso como o primeiro livro de história e meio que despreza o Heródoto. Isso. Há uma longa tradição na historiografia que já vem da Antiguidade. Na Antiguidade você vai ver essa discussão do Heródoto, como o François Hartog, que é um especialista em Heródoto importante, francês, ele lembra, né, que assim, existem dois Heródotos na tradição, né, historiográfica, né? O Heródoto, pai da história, e o Heródoto, pai da mentira. O Heródoto loroteiro, que contava qualquer coisa e tal, né? Então, o que não também é motivo para outra discussão nossa, mas assim, o Tucídides começa a obra dando essa alfinetada, mas falando sobre a metodologia dele, estabelecendo recorte metodológico em que ele vai procurar aquilo que pode ser investigado. E o que pode ser investigado? É basicamente aquilo que eu tenho testemunhas oculares. Então, alguém tem que ter vivenciado aquilo. A própria palavra história, né? Investigação. Mas aí eu vou voltar para o nosso começo aqui, porque história da Guerra Peloponesa, ele certamente não teria usado a palavra do Heródoto, né? Claro. Que quer exatamente dizer investigação. Mas é esse primeiro recorte que é importante. Ele já se distingue do Heródoto, critica o Heródoto claramente e se distingue dizendo: olha, eu aqui vou falar daquilo que aconteceu de verdade, porque eu tenho testemunhas oculares que eu conversei, entrevistei, tá? E aí ele gera um outro problema, né? Porque tem historiadores contemporâneos, por exemplo, que entendem que ele é quase um jornalista, né? E não um historiador. Porque ele só está narrando, buscando aquilo que está acontecendo. Ou que aconteceu muito recentemente, né? Então, mas essa é uma outra discussão. Na verdade, né? Ele não faz isso, né? Na verdade, ele levanta perguntas. Lógico. O próprio Heródoto, a primeira frase dele no livro da história do Heródoto é isso, né? Tem um porquê ali. Tem uma metodologia também estabelecida e um recorte no caso do Heródoto muito importante, que o Tucídides vai dar continuidade. Querendo o Tucídides ou não, ele vai dar continuidade. E é o seguinte: o Heródoto começa dizendo que ali é um resultado das investigações dele, que é historiae, no plural, né? Na forma jônica, porque o Heródoto é de Halicarnasso, que é uma região de dialeto jônico, né? Porque no dialeto ático, né,
o eta, né, que é uma forma de e, ou de ele marca essa pronúncia do dialeto jônico, enquanto na ática ele é o alfa. Por isso nós chamamos de história, mas essa história, na verdade, é um plural. Seriam as histórias do Heródoto, né? Historie, que são as investigações dele. Né? É isso, ele saiu fazendo investigações e tal. Mas ele começa dizendo o seguinte, isso o Tucídides retoma, ele começa dizendo assim, olha, aqui eu não vou falar daqueles feitos dos heróis e dos deuses, aqui eu vou falar dos feitos dos homens, dos feitos, para que não se esqueçam os feitos dos homens, né? E aí vai lembrar que essas introduçõezinhas, e o Tucídides vai falar uma coisa parecida, só que dando esse recorte, dando a cutucada dele lá no Heródoto, mas é bom lembrar que a Ilíada e a Odisseia, que são uma parte da referência do que eles estão discutindo, né, e querendo se afastar, elas começam com o poeta, né, o Aedo, o Rapsodo, vários nomes que os próprios gregos davam, né, vamos falar aqui o Homero, né, para simplificar, elas começam com os versos em que o poeta fala, ó musa, reconta-me os feitos de Aquiles Pélida, blá, 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 o que aconteceu lá em Troia, olha, o que aconteceu com Odisseu, mas ele pede, é uma invocação divina, né? Então assim, ele como simples ser humano, não consegue falar daquele passado, né? Porque é um passado divino, heróico, né? Então ele precisa da inspiração das musas, portanto das portadoras da informação que vem do Olimpo, para a gente simplificar, essa intermediação, ele precisa da intermediação, ele não sabe sozinho, né? Essa invocação demonstra isso, e é exatamente por isso que tanto Heródoto quanto o Tucídides começa dizendo, olha, aqui eu estou discutindo aqui a questão humana, né? Eu não estou discutindo esse passado aí, não, né? E aí o Tucídides dá esse passo a mais. Ele fala assim, mas esse pessoal que estava discutindo um passado um pouco mais distante, que é o Heródoto, não serve. Serve aquilo que eu possa ir diretamente nas fontes, né?